novidade pra ninguém, né, rapaziada, que tá tendo aí uma confusão de bastidores da Mucura, né? Torcedores indo pra frente da sede lá, cobrar a diretoria, principalmente ali o Roger Aguilera, a família que hoje domina lá o time da Mucura, né, e tal, e torcedores cobrando transparência, tudo mais. Eu preciso falar uma coisa aqui que eu sei que boa parte dos torcedores, principalmente os mucurentos, não vão concordar e eu também não tô nem aí. Mas é uma opinião a mais sincera possível sobre isso. A verdade é que o Fred Cavalcante, que muitos aí estão endeusando esse cara, né? Ah, porque ele é o salvador que veio salvar a Mucura ali dos ratos que hoje dominam o futebol da Mucura. Não, não. Você acha mesmo que o Fred Cavalcante ficou sabendo que a família Coceiro, que o Roger Aguilera, que essa galera aí, Eitig, que esses caras, eles dominavam a Mucura ontem? Ou semana passada? Ou mês passado? Você acha mesmo que o Fred Cavalcante ficou sabendo disso ou você acha que ele sabia disso sobre anos? Então por que ele no início da temporada não falou sobre isso? Eu te respondo. É uma pergunta retórica, mas eu te respondo mesmo assim. O Fred Cavalcante não falou porque ele sabia que se ele falasse no início da temporada, tudo isso que ele está falando agora, ele seria apenas um surfista solitário. Ninguém abraçaria ele. E os que abraçariam ele, com certeza, seriam parte da oposição. Não o torcedor convencional hoje. Você sabe por que ele está fazendo isso agora? Porque a Mucura está na lanterna da competição, rebaixada para a Série C e provavelmente com sérios problemas no ano que vem. É por isso que ele está fazendo isso. Basicamente, ele está pegando um galão de gasolina e está jogando no fogo, que já está muito grande lá pelos lados da Mucura. Ele deveria ter feito isso no início do ano, quando a Mucura contratou aquele monte de jogador lá, pirento lá, jogador bagre do futebol sul-americano. Sabe qual foi um dos poucos caras que criticou ali de maneira honesta e sincera aquelas contratações? Eu. Me aponta um torcedor da Mucura, um influencer da Mucura que criticou aquelas contratações, que falou que aquelas contratações não dariam certo. Não teve. E eu não sou mucurento. Eu sou rival. No Remo não é diferente, gente. No Remo não é diferente. Sabe por quê? Porque se o Remo tivesse na zona de rebaixamento, se o Remo hoje estivesse brigando para não ser rebaixado, e essas dívidas aí, esse déficit que o clube do Remo teve, fosse divulgado, a reação da torcida teria totalmente diferente. Não seria essa agora. Uma reação de que, tá bom, mas a gente é o 6º colocado, é o 8º colocado da Série B. A gente não vai cair. Se o déficit que foi divulgado no ano passado, foi divulgado recentemente, tivesse sido divulgado com o Remo na zona de rebaixamento, pode ter certeza que teria torcedor na frente da sede cobrando a diretoria transparência. Mas como o Remo está bem, ninguém vai fazer isso. Mas esse anúncio desse déficit aí era passivo sim de processo. Era passivo sim do torcedor ir processar lá a diretoria, principalmente a nossa presidência. Processo que eu falo não é processo judicial não, tá, gente? É o processo mesmo do torcedor ir lá cobrar a transparência. É isso, tá? Para que você entenda. Até porque a gente não tem como processar esses caras. Não tem como. Até tem. Mas eles teriam que ser ali autores de alguma obra. E eles não são. Eles se escondem atrás do estatuto. Eles se escondem atrás de cargos dentro do clube do Remo. E são ramificados. Mas o déficit que foi divulgado, ele era para ter sido, sim, motivo de protesto da torcida. E não houve. Foram poucos que reclamaram. Sabe por quê? Porque se você reclamar hoje no futebol paraense de alguma coisa, principalmente quando o clube está numa fase boa ou numa fase ali tranquila, você quer tumultuar o ambiente. O Braz está aí como exemplo, pô. Recentemente, todo mundo cobrando, criticando o Braz, mas tinha ali uma galerinha que ia nas redes sociais dizer que os torcedores,
principalmente nós, os influencers, queríamos alguma coisa dentro do Remo. Eu nunca fiz nada, eu pelo menos falo por mim, tá? Eu nunca fiz nada com interesse pessoal dentro do Remo. O meu interesse no Remo nunca foi pessoal. Nunca. Então, é claro que o Fred, lá na Moncura, ele tá eu diria, se aproveitando do momento. Mas o que ele tá fazendo não é ilegal. Só que é bem tarde, né? Time rebaixado, afundado em dívidas. Eu acho que é bem tarde para ter alguma... Ah, mas vai sair a família Coceiro. Beleza. Mas a família Aguilera colocou muito dinheiro na Moncura. Quem vai botar dinheiro lá dentro? Mas eu tô pouco me lixando para isso, tá? O que eu quero saber aqui é sobre a resposta que o Remo deu, né? Inclusive, soltou aí um comunicado nas suas redes sociais. Vamos lá, tá? Vamos lá, o comunicado que o Remo soltou referente ao déficit. Conceito de transparência sempre foi um dos elementos do mandato do exercício pelo presidente Antônio Carlos Teixeira e sua diretoria. A partir do compromisso reforçado desde o lançamento da sua respectiva candidatura. E assim tem acontecido rigorosamente. No último mês de setembro foram divulgados os balanços dos exercícios de 2022 a 2024, tá? Não é só o ano de 2024. Demonstrando todo o movimento com entradas e saídas de patrimônio do clube, que não acontecia desde 2021 e tem que continuar acontecendo. Mesmo que seja negativo, vocês têm que divulgar, até para o torcedor saber como está sendo gasto o dinheiro do clube. A diretoria do clube tem sido absolutamente transparente nas informações. Isso a gente não pode negar, né? Eles divulgaram mesmo sabendo que ia ter uma repercussão negativa. Nas informações devidas aos conselhos deliberativos, fiscais e esclarecimentos prestados a quaisquer outros específicos. A publicação das informações contábeis busca o cumprimento de um princípio fundamental que é a transparência com respeito do estatuto do clube, do Remo, de forma geral, da Lei Geral do Esporte. Importante destacar que o clube possuía, em 31 de dezembro de 2023, R$ 767.800, né, R$822 em caixa, não 14 milhões de reais como tem sido especulado. Ninguém falou que o Remo tinha isso aí, muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Eu nem lembro desses 14 milhões se alguém falou isso daí. Quanto ao déficit orçamentário de 13 milhões, referente a 2024, deve-se esclarecer que o déficit não é prejuízo, muito menos dívida, pois representa uma diferença naquilo que estava previsto no orçamento do exercício, dentro da realidade própria de um clube que disputava a Série C. No momento atual, o Remo atravessa uma reestruturação administrativa, financeira e contábil. E nesse processo, os ajustes estão sendo realizados no decorrer da temporada 2025, considerando a realidade atual do clube. A gestão reforça o compromisso com a austeridade financeira e a responsabilidade com o patrimônio do Clube do Remo, uma das maiores instituições esportivas do Brasil e a maior do Norte, né? Em termos patrimoniais também. Então, assim, gente, eu preciso aqui falar sobre essa questão, principalmente do Remo, que de fato eu concordo com a diretoria aí nesse caso. A diretoria, ela vem sendo transparente. Não é qualquer clube que divulga o balanço financeiro negativo. Por exemplo, a Moncura divulgou 18 milhões e apagou. Ele simplesmente apagou. E o Remo tem que dar sim essa resposta ao torcedor. A diretoria do Remo tem que aparecer nesses momentos também. E claro, eu estou ansioso para saber o que eles vão fazer para tentar contornar essa dívida que o clube vem enfrentando, né? Dívida não, né? Esse déficit. Tanto é que o Remo explica aí nessa nota que foi divulgada que não é dívida, é um déficit. Mas mesmo assim eu fico preocupado, tá? Eu fico bastante preocupado com tudo isso que está acontecendo com o Remo recentemente. Principalmente na questão estrutural. Mas eu não sou esse tipo de torcedor que só vai apertar aqui o calo quando o clube já estiver na merda, quando tiver rebaixado, divisão, não. Se eu notar que tem alguma coisa errada, eu vou cobrar aqui. E eu sei que as minhas cobranças têm um peso. Eu sei disso. Porque elas não são cobranças de um maluco. Apesar de às vezes eu parecer maluco, né?
Mas não são cobranças de alguém que não entende do que está falando. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu sei muito bem aquilo que eu já venho estudando referente ao Clube do Remo. Principalmente nessa questão administrativa aí, que é algo que me preocupa muito. Mas a diretoria do Remo, ela vem tratando isso com transparência com o torcedor, né? E a gente espera que continue assim. A gente espera que nessa temporada também a gente quer ver o balanço de como vai ser feito. Eu acho que vai ser um balanço mais positivo do que esse aí. Na minha opinião, deve acontecer isso. Mas, felizmente ou infelizmente, o Clube do Remo vai ter que modificar aí algumas coisas, tá? No ano que vem, e isso é uma coisa que eu quero até aqui encerrar o vídeo, falando pra vocês sobre isso. Vocês lembram que tinha uma frescura do caramba, né? Quando a gente ia contratar jogadores, que jogadores preferiam jogar o futebol paulista lá, porque era uma liga que pagava mais, que tinha mais atratividade. Não vai ter isso mais no ano que vem, né? O jogador que quiser jogar a Série B, por exemplo, vai ter que fechar com o Remo, por exemplo, antes de ir pro futebol paulista. Porque se, por exemplo, fechar com a Água Santa, ou fechar ali com uma Ferroviária da vida, né? Eu não sei nem se a Ferroviária vai jogar Guarani, né? Não sei se o Guarani vai subir também. Mas fechar com esses clubes não vai disputar a Série B. Não é certeza de disputar a Série B, né? Se fechar, por exemplo, com o Ituano, não vai disputar a Série B. Vai disputar só o Campeonato Paulista e nada mais, né? Vai disputar o Velho Clube, esses times aí, vai disputar só o Paulista, não vai disputar no máximo uma Série D. Então o jogador vai ter que pensar duas vezes antes de fechar com algum clube. E isso é muito legal, né? Isso abre leque também para que o Clube do Remo possa fazer contratações pontuais e, claro, cirúrgicas. É isso que a gente espera. Mas deixa aí no comentário, quero muito saber sua opinião, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.